De número 14 a 13 a seguir, que diz assim, capítulo de número 13 a seguir diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais ou os queixos são facas, para consumires na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Estas três coisas nunca se farta, e a quarta nunca diz basta. Amém? Eu vou repetir o 15 aqui para vocês, que nós vamos frisar mais o 15. A sanguessuga, ela tem duas filhas, a saber, e o nome dessas filhas é Dá e Dá. Estas três coisas nunca se farta, e a quarta nunca diz basta. Amém? Amém. Vamos aceitar em nome de Jesus. Sempre que eu vou na igreja, eu passo por algumas lutas, irmãos, por lutas espirituais, de algumas pessoas que às vezes até nos abandonam, porque as pessoas acham que nós queremos mudar a cultura, o jeito das pessoas, mas não é nada disso. Nós temos que viver em torno do ensino da palavra. Nós somos crentes, somos servos de Deus, somos cristãos, e nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer a palavra de Deus. Há pessoas que poderiam estar no nosso meio, mas não estão hoje, você sabe por quê? Porque não obedecem a palavra de Deus. Estão sendo envergonhadas, né? Aqui no púlpito eu fiquei sabendo de algo através do irmão Marcelo, e dói o nosso coração de saber essas coisas, porque são pessoas que estão ouvindo a palavra, são pessoas que têm atenção, nós damos atenção, são pessoas que nós damos carinho, são pessoas que nós conversamos, são pessoas que são importantes para nós e para Deus, mas não dão atenção. Vem para a igreja, mas me permita dizer isso, vem para a casa de Deus, mas perde o seu tempo, porque o que adianta nós virmos aqui e nós ouvirmos tantas coisas que ao nosso ver é bonito, mas nós não se esforçamos para colocar em prática, porque as coisas boas não podem acontecer só com os outros. As coisas boas também têm que acontecer com nós também, sim ou não? Sim. Nós não podemos ficar só olhando as coisas boas para os outros, nós também temos que admirar as coisas boas que acontecem na nossa vida. Então o ensino da palavra de Deus, ela está no meio de nós, e nós precisamos aprender. Por isso que eu sempre digo que quando nós partimos para o ensino, muitos nos abandonam, como os apóstolos abandonaram Jesus também, porque Jesus ensinava, e eles achavam que Jesus queria mandar neles. Quando Jesus ele anuncia lá em João, no Evangelho de João, que Ele é o pão da vida que desceu do céu, as pessoas se indignaram, achando que Jesus queria ser melhor do que os outros. Como pode um homem desse dizer que Ele é o pão da vida? Né? E aí foram abandonando Ele, porque as pessoas estavam atrás de Jesus por querendo ser beneficiadas, querendo se dar bem, porque Jesus transformou poucos pães em muitos pães, poucos peixes em muitos peixes, e as pessoas, elas queriam só para elas. E a Bíblia diz em Provérbios, escrito pelo rei Salomão, um dos homens titulados mais sábios da Bíblia, que dentro da nação de Israel, onde ele era rei, existiam pessoas que tinham um espírito de sanguessuga. Sanguessuga tinha uma família. Sanguessuga era a mãe, Dá era a primeira filha, a segunda filha chamava Dá também, e o seu pai chamava Mamon. Era uma família de sanguessuga, de aproveitadores. Era uma família de pessoas que queriam só benefícios para si próprios. Há um ditado que diz assim, que as pessoas querem muito para elas, e ao vosso reino, o que acontece ao vosso reino? Nada. São pessoas egoístas. Eu estudei um pouco história, quando eu me formei em teologia, eu estudei muito história. Eu sempre me interessei por história. Hoje, por exemplo, se eu aventurasse
fazer uma prova e eu poderia dar aula em algumas escolas municipal, talvez até estadual, aulas de história, porque eu estudei história. E uma das coisas que me levou muito conhecimento e me despertou muito, eu gosto muito, é de história. Porque a história, ela traz a essência de tudo. Sabe, de onde começa, por que aquilo, qual o proceder daquilo. Quando nós vemos hoje uma moça, uma mulher, que ela não cuida bem da sua casa, que ela não cuida bem dos seus filhos, do seu esposo, do seu lar, alguma coisa definiu lá na criação dela, lá atrás, no início de tudo, que hoje ela aprendeu assim, e alguns dizem assim: comigo é assim, vai ser assim, eu não vou mudar por ninguém. E essas pessoas sofrem muito. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer nessa noite, porque é algo muito bom para que nós cresçamos financeiramente e espiritualmente, para que nós prosperamos em todas as áreas da nossa vida. Quando nós entendemos Brasil, né, todos nós aqui, tem algum paraguaio aqui no nosso meio? Acho que não, né? Nenhum estranho, todos nós somos brasileiros, né? Mas você já ouviu um ditado dizendo assim, que o brasileiro sempre dá um jeitinho? Porque isso foi implantado na nossa pátria. Porque todos nós somos conduzidos e ensinados e manipulados por um espírito de levar vantagem em tudo. Tudo nós queremos levar vantagem. Ninguém quer ser convivente ou ninguém quer fazer alguma coisa em benefício do próximo. Essa é uma realidade. Nenhum de nós escapa desse assunto. Todos nós queremos ser beneficiados em alguma coisa, naquilo que nós vamos fazer para alguém. Quando a formação do nosso país, da nossa nação brasileira, ela surgiu, eu estudando história, eu entendo que os primeiros moradores dessa terra muito boa chamada Brasil, foram os índios, os indígenas. E as pessoas que vieram de fora, elas vieram para esta terra para extrair alguma coisa, ou seja, pegar alguma coisa para elas. E chegando na nossa pátria, olha que coisa interessante que vai chegar até esse espírito maligno. Chegando a esta terra, eles se depararam com os habitantes, que eram os indígenas. E os indígenas, eles foram titulados, e até hoje é titulado como uma nação vagabunda, pessoas que não querem trabalhar. Muito engano. Os índios, eles não trabalham para adquirir fortuna como nós. Os índios não trabalham para comprar fazendas e fazenda como nós pensamos. Os índios trabalham para comer aquilo que ganha, ou aquilo que está vindo sobre as suas mãos. E as pessoas que vieram de fora, os americanos, os espanhóis, os portugueses, os italianos, eles vieram com o objetivo de extrair tudo que tinha dentro do país. E aí, vendo que não tinha condições de colocar índios para trabalhar como escravos para eles, eles trouxeram uma classe negra, que foram titulados como os escravos, que eles compravam nos continentes africanos e traziam os navios negreiros com muitos negros. E os negros vieram para o Brasil. Essa é a história do Brasil, que está incluso na palavra. Eles se misturaram com os índios, e aí começaram a povoar o Brasil com pessoas de diversas nacionalidades, ou diversos tipos. Você observa que se você for para o Japão, você olha para um japonês, ele é do olho meio... E o outro japonês, como é que é? Puxado. E o outro japonês, como é que é? E os filhos dos japoneses, como que é? E os brasileiros são assim, todos parecidos? Você olha para quem está do seu lado, você olha aí que um tem um nariz um pouco maior, assim, um tem uma beição, não é desse jeito? Você já observou que nós, nossa nação brasileira, somos todos diferentes um do outro? Até dentro da nossa própria casa nasce um filho mais escuro, outro mais polaco, não é? Nasce um com tendência de ser careca, outro já cabeludo demais. Dentro da nossa própria família, da nossa genética, não é assim? Não só não pode parecer com o vizinho, mas você observa que nós somos todos diferentes um do outro na nossa nação. Perceberam isso? Que você vai, por exemplo, assim, para a Argentina.
todos são parecidos um com o outro. Você vai para os Estados Unidos, na América, os americanos, eles são todos parecidos. É difícil encontrar uma pessoa baixinha, todos de uma certa altura. Você vai para Israel, você vai conhecer os judeus, é todo homem alto, narizudo, poucos homens que são gordos naquele lugar. Já viu? As mulheres também. Mas o nosso país, um é bem gordão, outro é bem magrinho. É assim? Um é alto, outro é baixinho demais, né? Não escapa não. Não é assim? Por que essa mistura do nosso país? Porque virou uma bagunça. Porque quando vieram os africanos, trazidos como escravo, então eles vieram só homens, então eles começaram a se coabitar com as indígenas, e eles começaram a ter filho com as indígenas, e por isso que nasceu essa grande mistura que nós temos, uma mistura tão grande, que às vezes alguns casais até se separam, porque a família morena, o filho nasceu branco. Como pode uma coisa dessa? Irmãos, na minha casa é tudo alemão dos olhos azuis, nasceu um meio escurinho. Você já viu isso? Que tem pessoas que na sua ignorância, por falta de conhecimento, até abandonam os filhos, não é filho meu. E nós nascemos com uma mentalidade, cada filho de um jeito. Já percebeu? Na minha casa nós somos em 4, cada um tem uma linha de raciocínio, mas os outros países não. Você já observou isso? Os japoneses, você já prestou atenção? Aqui nós temos muitos japoneses. Qual é a mente deles? Trabalhar na agricultura, cultivando a terra. Você já observou que quando você fala em Japão, já se lembra em alface, não é? Por quê? Eles gostam de cuidar disso. E é geração em geração. Quando você fala de judeu, você só se lembra de lojas, de comércio. Por quê? Porque eles são do comércio. Não é desse jeito? E nós brasileiros, nós nem sabemos o que nós queremos. Nós nem sabemos o que queremos. Tem pessoas que se formam para ser médico e acabam às vezes virando um faxineiro. Tem pessoas que se formam para ser um engenheiro, por exemplo, de produção, e ele acaba sendo cabeleireiro, porque ele não quer aquilo, nem sabe o que ele quer. E uma coisa interessante, que quando, há 135 anos, mais ou menos, baseado em 135 anos, houve-se a primeira conversão no Brasil, que foi no Belém do Pará. Quem foi a primeira pessoa que se converteu? Um ex-padre de uma igreja católica tradicional, que lendo a palavra de Deus, ele teve uma visão de Deus, e ele se converteu ao cristianismo. E depois veio os Lindenberg, veio aqueles homens, e começaram a trazer o evangelho para o Brasil. E quando veio o evangelho para o Brasil, não veio só a palavra de Deus, veio cestas básicas, veio muitos contêineres de Bíblias, veio muitas harpas, veio muitos instrumentos de corda, veio muito saxofone, veio muita coisa. E aí eles ganhavam, os brasileiros, dando-se as coisas. E o brasileiro, ele adquiriu esse pensamento de ganhar, só ganhar e não de dar. Por isso que nós vivemos em uma época hoje que as pessoas não pensam muito no seu próximo, em ajudar. Tudo elas querem levar vantagem em alguma coisa. Eu estou falando de mim também. Nós não fazemos nada para ninguém se nós não levarmos vantagem em alguma coisa. E quando nós damos alguma coisa para alguém, talvez nós não sejamos assim, nós que estamos aqui. Mas certamente você que está sentado aí, ou alguém que está sentado ao teu lado, já recebeu alguma coisa de alguém que te deu, e você ficou desconfiado, mas por que ele me deu isso? E quando você vai observar, não presta, não serve, é porque já não presta para mais nada. Tem pessoas que dão uma roupa para alguém, quando a roupa já não presta mais. Já observou? Eu já ganhei roupa assim. Tem pessoas que dão um calçado para alguém, quando já não se dá mais nem para usar. Porque as pessoas não têm mais um espírito de bondade, elas têm um espírito de vantagem.
E quando essas pessoas de outros países vieram, elas trouxeram com ela um espírito de sanguessuga. Um espírito que nos faz só querer as coisas e dar nada, ajudar ninguém. Nós não queremos ajudar. Nunca ajudamos ninguém, sempre queremos ter alguma coisa em troca. Se eu for fazer alguma coisa, pintar a igreja, tem que me pagar. Se eu for ajudar o senhor a construir, colher a sua lavoura, tem que me pagar o dia. Mas nós, como irmão, não deveria ser assim. Mas está em nós isso. E você já observou que nós somos tão capitalistas, mas tão capitalistas, que você vai entender o que eu vou dizer agora, que isso acontece comigo também. Quando nós vamos no mercado, nós temos R$200 para comprar alguma coisa, fazer uma compra. Você observou que nós vamos no arroz mais barato, irmãos? Você observou que às vezes nós compramos aquele arroz, aquele feijão que está só as bandas? Muitos acontece isso. Por quê? Para economizar. Porque dentro dele está um espírito chamado espírito de miséria. Diga comigo, um espírito de miséria. Porque ele vive em uma constante miséria, com medo de morrer de fome, com medo de gastar todo o seu dinheiro naquilo. E ele come, acaba trabalhando muito e comendo a pior coisa que ele pode comer. Sendo que nós poderíamos ser diferentes. Nós poderíamos usufruir daquilo que nós temos e às vezes não usufruímos. Porque existe dentro de nós um espírito de miséria, o espírito de só dar, só quero. Tem que ser assim. Eu vou me prevenir porque se eu me prevenir eu estou bem e os outros que se explodam. Talvez você não tenha observado, mas tem visto o quanto nós somos egoístas e não queremos fazer nada por ninguém. E às vezes, quando se tratamos de coisas de Deus, nós sempre damos a migalha para as coisas de Deus. Sempre pensamos, não. Eu vou dar R$2, é muito, eu vou dar uma moeda para ajudar em alguma coisa. Não é assim? Sempre nós pensamos, você já observou que é assim? Um dia eu parei num posto de gasolina e eu peguei umas moedas e falei, põe R$20 de gasolina e dei tudo em moeda. E ele olhou para minha cara e falou, irmão, você assaltou a igreja? Por que a expressão assaltou a igreja? Por que será? Porque aonde que tem muitas moedinhas que sobram do nosso bolso? Aonde que nós damos? Para onde que nós enviamos isso? Para o reino de? Sendo que nós deveríamos sermos ao contrário. Mas porque está em nós um espírito de miséria. Nós não se preocupamos muito com as coisas que nós vamos fazer para os outros, mas se preocupamos muito com o que podemos ter. E devia ser inverso, porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que serve será muito mais abençoado do que aquele que foi servido. Hoje eu fui cortar meu cabelo e eu falei assim, já faz um tempo que eu corto meu cabelo com essa pessoa, e ele disse assim, olha, eu falei, você pode me cortar meu cabelo? Estamos prontos para servir. Ele me mandou um áudio e disse, quanto que custa? Só uma oração. Nunca paguei o cabelo para ele. Porque ele serve e é abençoado pela igreja. Porque a igreja ora. Quando nós entendemos a palavra singular, se chama miserável. Miserável. Ela vai dizer assim para nós, assim, que uma pessoa miserável, ela tem compaixão, ela é prepotente, desprezível, malvada, perversa, isso é a palavra miserável, desgraçado, mesquinha, inferior, avarento, odiado e desgarrados, porque não tem vínculo com nada. Quantas pessoas miseráveis nós conhecemos, que não conseguem fazer nada para ninguém? Quantos nós conhecemos? E nós falamos assim, miserável. Você já observou isso? Quantas pessoas que nós viramos as costas e falamos, miserável. Miserável não é o que passa fome. Miserável é o que tem e não come. É diferente de alguém que não tem nada.
de um pobre. Nós brasileiros, estou falando de uma nação que está impregnada por um espírito de miséria, de sanguessuga. O que a palavra sanguessuga ela é? O que significa o sanguessuga? É um verme, ele é um verme aquático, que quando você entra em uma água, agora na época do frio, você entra em uma água parada, tem uma largata, e essa largata ela chama sangue.